nós vamos ter aí um debate extremamente interessante, não é uma boa palavra não, mas um debate vigoroso, imagino, com a presença do Roberto Gonçalves, que é assistente da diretoria da Ancine, né, e do Luiz Antônio, que é da Conspiração Filmes, que na área de televisão, sobretudo, está bombando aí. Então eu queria convidar para fazer parte da mesa o Roberto Gonçalves e o Luiz Antônio. Lá fora, antes de começar, estava perguntando para eles, quem começa, quem vai ser? Sempre que eu pergunto isso, as pessoas qualquer um, não sei, não faz diferença. Mas dessa vez, não, o Luiz Antônio foi incisivo. Ele disse, eu, então não tenho nem como dizer não. Então, pronto, nós já sabemos que o Luiz Antônio começa e eu queria lembrar aí o nosso procedimento. Nós temos, logo depois da palestra de cada um, nós temos uma sessão de perguntas e respostas, vai passar o microfone aí pela plateia e vocês são extremamente bem-vindos para formular as perguntas. Só antes de eu passar a palavra para o Luiz Antônio, eu queria lembrar que às 4h nós vamos ter um workshop absolutamente sensacional sobre formatação de projetos para a TV, feito pelo Fernando Sugueno, diretor de programação da Band e um grande amigo do IATV. Esse workshop vai ser às 4h aqui nesse auditório. Logo depois, às 6h, às 7h e às 8h, nós vamos ter os programas 10, 11 e 12 da Mostra Competitiva de Pilotos, também aqui nesse auditório. E às 8h, um coquetelzinho diário, assim, para todo mundo, um Jäger lá fora, uma cerveja, e todo mundo é extremamente bem-vindo para bater um papo, confraternizar. Eu queria lembrar, então, como já lembrei, a cerimônia de encerramento no domingo, vai ser a premiação dos pilotos das 3 categorias, 4 contando o voto popular, e 2 pré-estreias. Pré-estreia de Xingu, a microsérie de Frau Burger para a Globo, e vai dançar um reality apresentado por Dani Suzuki, da Multishow. E logo depois, uma festa de encerramento. Oi? É uma pré-estreia. É seu, desculpa, da... Não, tá, eu estou aí contando, então está aí o autor. Não foi convidado para essa festa. Então vai ser um prazer duplo ter uma pré-estreia aí de um reality para a Multishow e um reality produzido pela Conspiração aí do meu amigo Luiz Antônio, para quem eu, nesse momento, passo a palavra. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Também de ver uma plateia às 2h de sexta-feira, casa cheia, pessoas jovens, é muito bacana isso. Bom, eu pedi para falar, porque eu não trouxe apresentação nenhuma, então eu vim conversar, colocar um pouco da minha experiência, um pouco da minha visão disso tudo. Depois nosso amigo Dancini vai formalizar alguns aspectos relevantes, depois a gente vai ter oportunidade de discutir sobre isso. O brasileiro adora a televisão, né? Eu acho que a gente deve isso à TV Globo, que formou, de norte a sul, uma audiência espantosa, né? O senhor conhece plano contra plano, o roteiro, de enquadramento, de iluminação, o cidadão comum, né? Eu acho que a gente tem uma cultura audiovisual muito forte e particular ao mesmo tempo, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, a TV,
TV no mundo, né? Ela tem que ter algumas regras, né? Você ocupa, a TV aberta, você ocupa o espaço aéreo, é uma concessão do Estado, então tem algumas regras na TV aberta. E essas regras, por exemplo, no mercado americano, você, 20% do que uma... O que é isso? Vou aguardar, né? Tem aí. Pedir para as pessoas desligarem o celular, que isso atrapalha. Queria aproveitar o mico, já outro, para sugerir que outros não paguem o mesmo mico e desliguem seus celulares. Bom, então tem regras, né? Então, no mercado americano, por exemplo, 20% do que uma emissora que emite o sinal, 20% do que ela emite, ela pode produzir in-house. Então, os canais ABC, a Fox, a NBC, a CBS, eles pegam esse 20% e usam com jornalismo, com a parte editorial da rede, e 80% vai buscar no mercado de produção independente. No caso do mercado americano, Hollywood produz muito para a TV aberta americana. Na Europa, chega a ter, na França, por exemplo, 6% a emissora produz in-house, 94% vai buscar na produção independente. Você tem canais na TV por assinatura, né? Por exemplo, eu trabalho muito no canal Discovery. O Discovery é um canal que ele é 100% produção independente. Então isso é uma tendência no mundo, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. As emissoras abertas, elas podem botar 100% do conteúdo produzido in-house. Então você tem uma emissora como a TV Globo, que é uma grande produtora, produz com uma qualidade excelente, como eu comecei falando aqui, ela teve um papel fundamental nessa cultura audiovisual brasileira, mas eu acredito que existem outros talentos fora da TV Globo, existem outros pontos de vista que podem ser difundidos, divulgados, que não são divulgados pela TV Globo. Bom, vou pegar agora a TV por assinatura. A TV por assinatura está no Brasil há 20 anos. A indústria da produção independente no Brasil começou praticamente com a chegada da TV por assinatura. Antes disso, tinham algumas experiências que o próprio Nelson conhece e participou também, né? Na Rede Manchete, teve aquelas séries que o Valtinho Salles fez, China, Japão, América, que era produção independente, mas foi um fato isolado que aconteceu na TV aberta. O marco da produção independente no Brasil foi com a chegada da TV por assinatura, que tem 20 anos, 21 anos. Só para vocês terem uma ideia, nosso vizinho aqui, a Argentina, já tem TV por assinatura há 50 anos. Então nós fomos privados de ter acesso às redes internacionais, aos grandes canais do mundo. Mas depois, com a chegada de internet, telefonia celular, não dava mais para a gente não ter acesso à TV por assinatura. Então, há 20 anos que a gente tem a TV por assinatura, com a chegada dos canais, começou uma demanda de programação. Esses canais tinham que produzir conteúdo aqui no Brasil. Mesmo porque pagaram o maior mico. Eu me lembro bem, esses canais, quando chegaram aqui, eles transmitiam um sinal em espanhol. Então, às vezes vinha até com anúncio em espanhol. Quer dizer, manda o sinal lá para a América Latina, né? Então mandava o sinal para a América Latina, chegava o sinal aqui, e quem é que tinha acesso à TV por assinatura? Era a classe A e B de Rio e São Paulo. E que rejeitou e ficou meio indignada com essa falta de cuidado das programadoras. E aí as programadoras começaram a dizer, temos que dublar ou legendar, e temos que produzir conteúdo brasileiro. Então isso foi muito bom, eu vejo isso como um marco da produção independente da televisão aqui no Brasil, que é uma indústria super jovem, não só vendo aqui pela plateia que a gente tem, e pela história também que tem. Né? Tem 20 anos, isso é muito pouco tempo para uma indústria de conteúdo, que é uma indústria que tem lá as suas características, né?
Por exemplo, vou falar aqui uma coisa que é meio provocativa, mas é realmente um ponto de vista meu. No cinema, né, o diretor quer fazer seu filme. Né, e vai buscar um produtor para viabilizar o seu projeto, a sua ideia e tal. Em televisão não tem meu filme. Televisão, também, a questão de produção independente da televisão vai até a página 2. Porque assim, a gente precisa de uma emissora. E na hora que você precisa de uma emissora, você tem que ser parceiro dessa emissora. E a emissora tem estratégias, a emissora tem objetivos, tem regras. E aí, nessa parceria, de alguma maneira, você perde um pouco a autoria. E até mesmo porque essas regras são muito claras. Por exemplo, na televisão, o programador de televisão, ele tem a programação de 1 hora. Então, o que ele vai botar no ar de 9 às 10 da noite? Ou então, de 9 às 9h30. Então, a programação já se limita a 1 hora ou meia hora. No caso de 1 hora, você tem produtos que têm 6 blocos, que na realidade você tem que fazer uma peça que tenha 44 minutos em média, não é mais 52. São 44 minutos divididos em 6 blocos. O canal tem como estratégia, para garantir sua audiência, o primeiro bloco dele tem que ter 11 minutos. Então você já tem que contar a sua história em blocos que tem... Tem canal que assim, o primeiro bloco tem 2, 3 minutos só, que ele faz tipo, uma escalada do que você vai ver, os highlights do filme, e o segundo bloco, já, na realidade, é o primeiro bloco. Então, cada canal tem a sua estratégia, e você, se você quer trabalhar com o canal de televisão, você tem que estar em sintonia e estar desenvolvendo uma parceria com o canal. Então, essa coisa de você... Os diretores ficam meio chateados comigo, mas é quase que uma regra na televisão. Entendeu? Se você está trabalhando com um canal de televisão, você tem parâmetros, tem regras, você tem... o canal tem mais... E as estratégias mudam. Não é? Por exemplo, eu já trabalhei muito com Animal Planet, que é um canal do grupo Discovery. O Animal Planet, de repente, assim, agora o foco para esse próximo ano, ou para esse próximo biênio, é a gente chamar uma audiência feminina. Então, os programas do Animal Planet são programas de veterinário, é um programa que vai falar da tosa do animal, do gatinho, não sei o quê, ou que quebrou a perna, como é que é, o treinamento que você faz com aquele animal. Se o objetivo, depois muda, o objetivo é alcançar uma audiência infantil. Então, são filhotinhos, a zebrinha mamando na zebra-mãe, o animal já adolescente começando a fazer suas primeiras aventuras e incursões e tal. Se a estratégia de atingir um público masculino, são animais ferozes, correndo, que morde uma presa, jorra sangue na lente, enfim. Então, se você é produtor, você sabe da estratégia do canal, não adianta eu chegar no canal com um produto de veterinário, de tosa, não sei o que. Então, se a estratégia do canal, mesmo sendo Animal Planet, a estratégia naquele momento é de atingir uma audiência masculina. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer, primeiro, que a produção é independente até a página 2. A produção independente é importante para a diversidade de olhares que você vai ter na programação daquele canal e na diversidade de todas as programadoras. E também, o que é importante na produção independente é que, assim, como eu estava falando, é uma parceria com os canais que você tem que estar desenvolvendo o tempo inteiro, atendendo o teu parceiro, sem perder a sua identidade que você tem dentro da tua produtora. Por exemplo, é uma indústria, né, como eu falei. Então, nessa perspectiva de indústria, como é que funciona uma produtora como a Conspiração? O grande investimento que tem que ser feito é no desenvolvimento de projeto. Como é que você aborda um canal? Você tem até uma queixa dos canais, que as pessoas chegam, as produtoras chegam com ideias. Aí eu tenho um projeto para fazer um filme sobre índio, ou fazer um filme sobre futebol.
vou fazer uma coisa sobre samba. Mas como é que vai ser a narrativa? Como é que vai ser a linguagem que você vai usar? Como é que vai ser o ponto de vista dos personagens? Eles vão falar on câmera ou vai ser um locutor off? Tem uma série de questões que você tem que apresentar para o canal quando você está no desenvolvimento do projeto. Então, os canais se queixam que as produtoras não têm esse nível de profundidade para você desenvolver um canal. Mas, em compensação, também nos canais, os interlocutores que você tem também não têm uma maturidade para entender o desenvolvimento do projeto. Eu acho que, assim, com essa lei 12.435, que foi anunciada já há uns 4 anos, né, muitas produtoras se prepararam para esse momento, começaram a criar departamentos de desenvolvimento de projeto, mergulharam fundo nisso. Por exemplo, lá na Conspiração, esse departamento de TV tem exatamente 4 anos. Quando a gente começou, eu fui para lá para criar esse departamento, era eu e um roteirista. Hoje, a gente tem mais de 40 pessoas trabalhando, sendo que 8 roteiristas fixos e mais 8 freelancers para atender a demanda dos projetos que a gente está desenvolvendo. Então, acho que assim, o que é fundamental, né, nessa indústria recente que está sendo desenvolvida, eu acho que é o investimento no desenvolvimento de projeto, investimento em roteiro e de alguma maneira está se estruturando e com essa visão, né, que não é você não está fazendo o seu filme, você está fazendo um projeto que tem um determinado objetivo e você com a TV por assinatura é tudo muito segmentado. Né? Você tem o exemplo da Animal Planet, você pode pegar o GNT, o canal Globosat, é voltado para o feminino de 29 a 49 anos. E aí, de repente, também você percebeu um tempo atrás que estava muito voltado para as mulheres de 40 para 49. Tinha que dar uma renovada nisso. Né? Então, houve um esforço de você buscar programas para você atrair um público mais jovem. Outra coisa também que é importante, a tal da classe C, né? Isso veio com a lei também, né? O que acontece com a TV por assinatura é que barateou o custo e você tem novos assinantes, aumentou, eu tinha esse dado agora, que assim, no último, vem crescendo barbaramente, mas sobretudo esse público novo que está entrando como assinante, ele é oriundo da classe C. E aí os caras, então temos que fazer uma programação, não tem que ter um canal muito voltado para o público A e B, a gente tem que fazer uma programação para a classe C. E como fazer uma programação para a classe C? Então tem uma série de questões que tem que ser analisadas nesse momento. Você, né, hoje, se você apresenta um projeto para um canal, você tem que entender que canal é esse, porque você está muito segmentado. Você tem canal para tudo, né? Você tem um infantil, você tem canal de 0 a 6, você tem um clube que é de 5 a 8, você tem canal de 9 a 13, masculino, 9 a 13, feminino. No universo feminino, né? Você tem o GNT, você tem o Home and Health, você tem o Ben Simpson, e aí, eu acho que assim, esse é meu ponto de vista, tá? Porque eu penso muito de uma maneira industrial. A televisão para mim é indústria. Não me interessa fazer um programa, me interessa fazer uma série, me interessa fazer várias séries. Né? Então, você tem que entender o canal para você apresentar um projeto que seja bem sucedido, que esteja em sintonia. Eu acho que assim, o melhor trabalho que um produtor pode fazer é assistir os canais de televisão. Quando você escreve o projeto, eu escrevo o projeto já para determinado canal, não é? Eu tenho um projeto e vou bater de canal em canal. Isso para mim não funciona. Eu escrevo um projeto já para aquele canal. Eu vou fazer um projeto para o Bem Simples. Vou fazer um projeto para Turner, para o TNT. Vou fazer um projeto, entendeu? Eu já, às vezes pode ser que não funcione naquele canal. Eventualmente eu pego aquele projeto, remodelo e apresento para outro canal. Isso aconteceu comigo recentemente.
tinha feito um projeto com o canal não topou, e aí tinha feito uma pesquisa, botei roteiristas escrevendo, houve um investimento nesse projeto, o canal não topou, passou 6 meses, a gente reembalou esse mesmo projeto, apresentou para um outro canal e foi bem sucedido. Agora, isso é que eu acho, é produção independente até a página 2, a gente trabalha em parceria com os canais. Eu acho que assim, no momento existe uma demanda para o cumprimento de cota e que os canais, no primeiro momento, ficaram muito reativos a isso, sobretudo a Turner, o Anthony, que é meu amigo, mas agora o Estado, essa ingerência do Estado de dizer que tem que ter cota de produtos brasileiros, isso é um absurdo, não sei o quê, mas para os canais também é muito bom. Por que é bom? Voltando aqui ao início da minha fala. O brasileiro adora ver televisão, o brasileiro gosta de ver a sua língua falada, gosta de ver a sua cultura na televisão, gosta de ver a sua geografia, enfim. Então, assim, isso vai ser bom para os canais, isso vai trazer audiência para os canais. Não é isso, eu só queria abrir, fazendo um pouco essa reflexão, contando um pouco da história da TV, passar a bola agora aqui para o meu amigo Dancini. Antes de eu passar para o Roberto, passa para mim, que aí eu passo para o Roberto para, antes de passar para o Roberto, comentar rapidamente aí um momento aí que o Luiz Antônio fala sobre a questão da produção brasileira ser boa para os canais. A gente verifica o seguinte, praticamente 95% da produção das grandes redes abertas é brasileira, é produção in-house, é produção local, mas é brasileira. Então, se o público não gostasse de produção brasileira, né, não era a Avenida Brasil que estava no ar, era um filme americano. Então, a televisão aberta brasileira é a grande prova de que o público aprecia o programa brasileiro, ele coloca o programa brasileiro acima de qualquer outra coisa, inclusive do futebol, né? O horário do futebol, até o futebol, o horário do futebol é mudado porque não daria tanta audiência quanto a novela. A verdade é essa, a televisão brasileira, como disse o Luiz Antônio no início, ele ensinou o público brasileiro a gostar de televisão, né? Ensinou a sintaxe da televisão moderna, contemporânea, mas ensinou a todos nós que o público brasileiro gosta de se ver na tela, então realmente não fazia o menor sentido que a televisão por assinatura não carregasse o produto brasileiro e que haja a impressão que está carregando agora por alguma imposição. A razão pela qual às vezes ainda se pensa isso é que a TV por assinatura nasce no Brasil, como disse o Luiz Antônio, há pouco mais de 20 anos, como novembro de 91, como um serviço, né? Enquanto que televisão por assinatura ele não é um serviço, é também um serviço, mas TV por assinatura é TV. Então não faz o menor sentido que numa parte da grade o espectador goste de produto brasileiro, mas quando passa um pouco para lá, ele não goste mais de produto brasileiro. O que é isso? Ele só gosta de produto brasileiro quando está em televisão aberta, quando está em televisão fechada. Não gosta, quer dizer, não fazia o menor serviço, mas a televisão era vista como serviço. O Luiz Antônio coloca aí, os sinais vinham, era o feed para a América Latina, vinha em espanhol, anúncio espanhol, era assim mesmo, era um serviço, né, de você, continua sendo serviço, mas também o empacotamento. Então, isso, de fato, os maiores beneficiados com todos os 485 são, sem dúvida alguma, as redes de TV por assinatura, que vão ter um interesse muito bom. E agora, com a entrada da classe C, como também disse o Luiz, nos últimos 3 anos, essa indústria cresceu a razão de 30% ao ano, que é uma coisa única para o meu conhecimento no mundo, quer dizer, foram 7 milhões e pouco de novos assinantes nos últimos 3 anos. A gente não conhece muita indústria em que tal coisa tenha acontecido. E, por isso, a classe C que agora está
comprando o seu serviço de semi-impressora por R$ 29,90 nos primeiros 6 meses, e é o bem-vindo à classe C, e vamos estar produzindo para a classe C e aprimorando o gosto de todo mundo. E a TV está aí para isso, né, para ajudar a aprimorar o gosto de todo mundo. E falar aprimorar o gosto, eu queria convidar então para falar. A Ancine tem, todo mundo sabe, o papel da Ancine Estuda. A Ancine se tornou uma super agência, né, que era a Agência Nacional do Cinema, virou na prática uma Agência Nacional do Audiovisual, apesar das tentativas de se criar a Ancinave não terem dado certo. Na prática, a Ancine acabou se tornando uma Agência Nacional do Audiovisual, com tudo o que haja de bom e de ruim em torno disso. Mas a Ancine tem feito um trabalho cada vez mais voltado para a especialização. A Ancine está focando mais do que focava no passado. E eu queria então que o Roberto Gonçalves falasse um pouco sobre o papel da agência. Eu imagino que ele tenha trazido também alguns números do mercado. Sempre que alguém da Ancine diz, eu trouxe uma apresentação, eu digo, opa, aqui vem números. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui. A gente acompanha a Ancine com muito interesse e respeito, né? Tudo que a RATV faz, enfim. E esse festival, enfim, a gente vem acompanhando já há algum tempo, e é um prazer estar aqui. Queria, antes de mais nada, pedir desculpas pela ausência do Glauber Piva, diretor da Ancine, que estava agendado para estar aqui hoje. Eu sou assessor do Glauber, mas a ministra, Marta Suplicy, está hoje agora na Ancine, e ele foi convocado, né, não é nenhum convite, né, mas está convocado porque a gente está tendo a reunião agora do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual com a nova composição, inclusive com a nova ministra. Né. A gente achou que nesse momento, por mais que tivesse vontade de estar aqui participando, era impossível, né, era necessário que toda a agência, toda a diretoria da agência estivesse envolvida nesse primeiro debate do Fundo Setorial. Então, assim, fica aqui as desculpas, mas vou tentar corresponder da melhor maneira possível. Eu participei, como ele estava falando, desde 2008, PL 29, um pouco antes disso até, né, do famoso, à época, PL 29, esse assunto apareceu na Ancine, e eu vim acompanhando desde então, fiz parte do grupo de trabalho que formulou a regulamentação da Lei 2485, trouxe uma apresentação, que eu vou tentar ser rápido com ela, mas para dar suporte para a fala, mas juntando um pouco disso que vocês dois falaram, que acho que é importante a gente perceber que a lei, ela vem como resultado de um processo de transformação da sociedade. Não é uma interferência do Estado, enfim, mais do que qualquer outra percepção que a gente tenha. Existia um modelo de negócio para a televisão, essa televisão com integração vertical, que produz tudo que exibe, que é muito centralizada, né, que tem a programação muito centralizada. Esse modelo de negócio correspondeu a um modelo de sociedade. Não dizer bom ou mal, né, mas correspondeu. O que eu acho que a gente está observando agora, e é preciso entender isso nesse momento, principalmente, eu acho, para quem está começando o processo de produção, é que está se estruturando um outro mercado. Não é só um elemento a mais que se agrega. É uma transformação, e essa transformação é estrutural. E a lei, ela é o primeiro momento de vários outros que deverão se seguir, de tentativa do arcabouço institucional, do arcabouço legal, refletir a transformação pela qual a sociedade passa, a sociedade brasileira passa, que se reflete no audiovisual. São vários elementos que tem a respeito da lei. Eu selecionei alguns que eu achei que são mais interessantes, enfim, né, para tentar dar ensejo para um debate que é os rumos da produção independente, né, ou para tentar dar suporte para uma conversa depois. Eu trouxe a apresentação, mas eu também quero conversar, né, sobre Vocês vão descer para acompanhar. Então, aqui estão alguns elementos. Todo mundo está vendo? Pode passar.
disseram que era só fazer assim. Que nem tablet aí. Primeiro, assim, aqui, os principais aspectos, sempre lembrando que é uma seleção, um corte que eu fiz para tentar chegar ou dar suporte para o debate no final. Pode passar. A primeira coisa é que a lei define o que é o Serviço de Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado, o famoso SEAC. Essa definição era importante porque, até enquanto a gente tinha a lei do cabo, e todo o arcabouço legal que estava regendo essa matéria até aqui, ela distinguia o serviço por tecnologia ou por plataforma. Isso deixa de acontecer, independente da tecnologia que você estiver usando, independente do processo que exista ou que venha a ser inventado para prestar esse serviço de levar comunicação audiovisual por acesso condicionado, né, ele está dentro, ele cabe dentro dessa lei, ou ele está sob a égide dessa lei. Então, essa é a primeira lei convergente, né? A primeira lei que entende, ou parte do entendimento da convergência de tecnologia e da convergência de mídias. Acho que essa é a primeira coisa importante para entender a respeito de como esse novo mercado está se estruturando. Agora funcionou. Outra coisa que ela faz é que ela é uma lei que opta por fazer regulação por camada. Existiu até um debate no começo, ali no PL 29, sobre como se faria isso. E a ideia, já que está se regulando o serviço, é entender que, independente de quem seja o agente econômico, no momento que você estiver exercendo a atividade de produção, você está sob a regulação da produção, que inclusive não é regulada, deixar isso claro, né? Quando você estiver fazendo programação, se você é um operador, se você não é, se você também é produtor, enfim, no momento que você estiver exercendo uma atividade de programação, você está sob a regulação da programação, empacotamento, distribuição livre. E outra coisa que ela fez é que ela separou, né, tudo que diz respeito a conteúdo, a produção, a veiculação, a organização de conteúdo, aquilo que a gente costuma dizer, tudo que pode ser entendido sob o prisma ali da responsabilidade editorial, né, o que exige responsabilidade editorial, é para assim, obrigado. Tudo que diz respeito à distribuição e à veiculação é regulado pela Anatel, né? Isso optou também por esse modelo de duas agências, ainda é um debate que existe. Pode passar. Ela cria essas obrigações, que as pessoas chamam de cota, né? Essas obrigações de veiculação de conteúdo. Para criar essa obrigação, antes, né, não está aqui, mas é sempre bom lembrar, ela define o que seja o tal do espaço qualificado, que eu particularmente até acho que é um nome um pouco infeliz, né, fica parecendo que as outras coisas não têm qualidade, não é isso, né? É o tipo de programação, o tipo de conteúdo sobre o qual se quer que a regulação incida, né? E a lei faz isso por exclusão. Se você for à lei, você vai perceber que ela faz isso por exclusão. Ela vai lá definir espaço qualificado agora. Não é jornalismo, não é infovendas, não é publicidade, não é religioso, não é político. Né? E como Ancine dizer, bom, se não é isso, então o que é? Para dar alguma segurança, inclusive para o mercado, de que tipo de produto efetivamente poderia ser produzido e ocupado. A partir dessa definição de espaço qualificado, a gente vai identificar na Ancine, já estamos identificando na Ancine, tá? Quais são os canais de espaço qualificado. Então, o primeiro universo para entender é quais são os canais que majoritariamente trabalham com esse tipo de conteúdo, a saber, obra seriada e não seriada de ficção, documentário, o reality show, o programa de variedades e o vídeo musical. São esses 5 tipos de conteúdo que compõem o espaço qualificado. Os canais que operam majoritariamente com isso são os canais de espaço qualificado. Eles têm que veicular 3 horas e meia semanais de conteúdo brasileiro. Dessas 3 horas e meia semanais, metade de produção independente. A outra metade pode ser produzida, inclusive, pela própria programadora. Hoje a gente está, esse dado do dia 30, a gente está com 74 canais, correspondendo a cerca de 13.500 horas para conteúdo brasileiro por ano, a partir do dia 13 de setembro de 2013, que a gente vai ver depois que a lei tem uma progressão para entrar, né? Então, estou fazendo a conta sempre pensando em 2013. É isso que corresponde. Pode passar. Dentro
desse universo dos canais de espaço qualificado, existem aqueles que são os canais brasileiros de espaço qualificado. Lembrando sempre que isso é declaratório, né? Alguns canais que até nos pareciam brasileiros, mas que não se declararam dessa maneira, enfim, estão cumprindo aquela cota. O canal que for brasileiro de espaço qualificado não são aquelas 3h30 mais por semana, mas sim 3 horas por dia de produção brasileira, sendo que metade de produção independente. Tá? Hoje a gente está, nessa lista do dia 30, com 10 canais que se identificam, que nesse caso a Ancine faz uma análise prévia, não era assim no começo, mas a realidade nos levou a isso, a fazer uma análise prévia e identificamos 10 canais que correspondem a cerca de 6.200 horas para conteúdo brasileiro por ano, a partir de setembro de 2013. Então, esses númerozinhos aqui, essa demanda eu vou retomar lá no fim, mas acho que é bom a gente entender... Esse soma com o outro, não é? Oi? Esse soma com o anterior. Soma com o anterior. Lá na frente a gente vai ver esse número bastante arredondado, até porque essa lista vai mudando, né? Cada dia está chegando um canal novo para se credenciar, a gente vai ver o que está acontecendo. Aqui existem dois tipos de canal brasileiro de espaço qualificado, que são especiais, né? Eles são descritos ali no parágrafo 4º e 5º do artigo 17 da lei, para quem tiver curiosidade. Eles não têm que vincular só aquelas 3 horas diárias, eles têm que vincular 12 horas diárias de produção independente. Dessas 12 horas, 3 tem que ser no horário nobre. Claro que o número de canais é menor, a gente identificou até agora 5 canais, sendo que um deles, o Climatempo, está com uma análise subjúdice, está com liminar, mas está aqui. Esses 5 canais, com 12 horas diárias de produção independente, ali, integralmente, né, as 12 horas de produção independente, correspondem a cerca de 12.500 horas por ano, sempre contando em 2013. Pode passar. 2013, por isso, ela cria, outra coisa que a lei cria, uma outra cota, é a obrigação de carregamento de canais, a cota pacote, né, como ficou conhecida. Quando a empacotadora, no caso, ela vai organizar o seu line-up, a cada 3 canais desse tipo, aquele lá que a gente viu primeiro, né, o canal de espaço qualificado, a cada 3 canais, um tem que ser brasileiro. No limite de 12 canais. Né? A partir depois que o line-up tem 12 canais brasileiros de espaço qualificado, a obrigação já não incide mais. Essa progressividade, né, a gente praticamente já foi o primeiro ano, a gente está agora, né, vivendo esse segundo ano, que é 1:6, e essa regra do 1:3 começa a vigir efetivamente a partir de setembro de 2013. A partir de setembro de 2013, os line-ups vão ter que estar todos adaptados para isso. Ok? Aqui uma imagem para tentar imaginar o que vai acontecer com aqueles 12 canais, né? Então, você tem lá em cima 8 programadoras brasileiras, que é esse azul mais claro, né? 4 programadoras brasileiras independentes e 2, essa super independente, enfim, né? Que são as de 12 horas, sendo que uma delas não pode ter, nas 12 que o line-up carrega, que a empacotadora carrega, uma dessas de 12 horas não pode ter vínculo com o radiodifusor. Ok? Principais aspectos da regulamentação. O principal a entender são vários aspectos, tipificação do que seja conteúdo de espaço qualificado, enfim, mas esse aqui eu acho que é o principal elemento da regulação para entender, que corresponde muito ao que o Luiz estava dizendo, a gente precisa, antes de mais nada, identificar claramente e ser bastante claro ao dizer para o mercado o que a gente entende quando fala produtor ou produção independente. O que diferencia, né, a Conspiração, a produtora independente, da Globo produtora, de fato. Ou quando a gente está olhando para a programação e percebendo que aquelas 3 horas e meia, aquelas 12 horas no canal, de fato carregam produção independente, para o que realmente a gente tem que olhar. Se a empresa produtora tem o poder dirigente, que vai, é claro que se desdobra da ideia de
patrimonial sobre a obra, mas vai um pouco além. Porque a gente sabe que além do direito patrimonial, você tem uma série de contratos que você pode fazer, onde você aliena renda e aliena poder. Né? Muitas vezes aliena o teu poder de decisão sobre a obra. Quando você traz, por exemplo, um elemento pré-existente qualquer, como um roteiro, uma marca, né, que você quer usar na obra, enfim. Muitas vezes, nesse movimento, nessa negociação, você acaba tendo que alienar uma parte do teu poder sobre a obra. O que a Ancine está dizendo, e é a interpretação da lei, que é isso que a gente tem que fazer, é que quando o sujeito garante, né, tem garantido, e eu analiso os contratos justamente para ver isso, né, o seu direito de oferir renda associada à participação patrimonial e de explorar ele diretamente ou outorgar, né, a exploração desses direitos, inclusive nos elementos derivados da obra, nesse momento eu identifico que tem, de fato, o poder dirigente faz com que identifique que, de fato, ali existe ou está se tratando de produção independente. Tá? Então, um pouco mais. É importante entender que tudo aquilo que faz parte da obra, uma criação intelectual pré-existente, né, como um livro da qual se adaptou a obra, a partir do qual se fez uma adaptação, enfim, é uma marca, e todos os elementos que veio a derivar dessa obra. Né? Então você faz a série, e você faz desde a microsérie para a internet até o caderno, né, a mochila escolar. O poder de decisão, inclusive sobre esses elementos derivados, tem que estar com o produtor. É claro que ele não explora, normalmente não vai explorar isso diretamente, ele vai estar outorgando. Né? Mas a outorga não aliena o patrimônio, não aliena o poder de decisão. Aí a gente sabe que o sujeito ele detém o poder sobre a obra. Né? E a mesma coisa em relação à obra, à criação intelectual protegida. A gente criou na regulação, porque houve mesmo durante a consulta pública, né, muita polêmica a esse respeito, e é um elemento relativamente novo, já nem tanto, né, mas que é a questão do formato. Como tratar a questão do formato. Porque tem muitas obras que, principalmente reality show, programas de variedades, que o formato, esse arranjo econômico que a obra embute, é o elemento mais importante, o elemento definidor da obra. Nesses casos, inclusive atendendo, né, na consulta pública, teve, principalmente por parte dos produtores de cinema, uma grita muito grande, não sei se você lembra a esse respeito. Reality pode, não é espaço qualificado, é espaço qualificado. Né? O que a gente quis salientar? São produtos típicos de televisão, essa cota de TV, né? A cota de cinema é outra, né? Como eu sempre falo. E nesses produtos é muito importante identificar que o formato seja de brasileiro. Mesmo que ele tenha alguma coisa que venha de fora, enfim, mas que esteja licenciado para que ele possa explorar a obra livremente. E no vídeo musical, não sei se tem produtor de vídeo musical, que ele tem uma especificidade, porque o vídeo musical ele não é aquele composto, a obra vídeo musical, ela não é o show editado. Ele, majoritariamente, a reprodução, né, de um show não é considerado obra audiovisual, vídeo musical. A não ser em canais que tratam canais de programação específicos de conteúdo de vídeo musical. A gente faz de certo modo, até uma concessão, porque esse é um elemento com poder de exploração de mercado, mesmo inclusive de nível de exportação de conteúdo audiovisual brasileiro muito forte. Então teve essa demanda também, uma demanda que veio da consulta pública e que a gente julgou pertinente. Fundo Setorial do Audiovisual. Isso aí é esse ano agora. Esse ano, a gente, na verdade, teve uma série de circunstâncias que fez com que se juntasse o recurso desse ano e do ano passado para um edital agora. Foram 200, e já foram feitos os editais, enfim, tem as linhas algumas linhas que estão em aberto, enfim, 205 milhões de reais, em torno entre 90 e 100 milhões de reais, era mais ou menos
de 80, 90 milhões de reais era que o Fundo Setorial vinha, a Condecine, né, que eu acho que todo mundo aqui conhece, deve ter colocado, talvez não com muito assim, animosidade, mas a Condecine alimenta esse fundo. Né? Quando for pagar, lembra disso, alimenta o Fundo Setorial, bacana. E ela dava esse universo. Pode passar. Aqui eu não vou ficar nas linhas, porque eu imagino que vocês conheçam essas linhas de mediação. Né? Essa nova Condecine, que é uma coisa que a lei trouxe, ou seja, o serviço de operação, de distribuição do sinal, né? do serviço de acesso condicionado, ele gera uma nova Condecine. E essa Condecine foi paga, em abril, se não me engano, desse ano, pelas operadoras, pelas distribuidoras. Foram 800 milhões. Então a gente vê o salto, né, que não é só um salto quantitativo, mas também qualitativo, e as várias perspectivas que isso nos coloca como fomento, financiamento da produção audiovisual de uma maneira geral. É claro que isso traz para a gente um grande problema também, porque tem que dar conta disso. Né? E a gente, na Cine, vem, nesses últimos anos, desde o começo da operação com o Fundo Setorial, tendo sempre um enfrentamento, enfrentando grandes dificuldades na operação financeira. O meu diretor, o Glauber, inclusive, já defendeu publicamente que o Estado deveria ter um agente financeiro específico da cultura, ou específico do audiovisual, para operar especificamente com as nossas matérias, porque às vezes é muito difícil fazer com que os parceiros tenham a mesma agilidade, ou tenham a mesma compreensão dos fatos que a gente, mas enfim. A lei reserva 30% desse recurso, dessa nova Condecine, para produções da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, uma preocupação de descentralização e de qualificação da produção nessas regiões. Né? E 10% para aquelas obras que vão ter primeira exibição em canais comunitários, universitários, de programadoras brasileiras independentes. O novo, é o que a gente está chamando, enfim, né, mais para entender o novo Fundo Setorial, ou seja, o Fundo Setorial que se estrutura a partir dessa nova realidade, que é o PRODAV, né, o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual. Hoje está em debate na Cine, para dar conta, inclusive, da operação com esse recurso, uma série de outras formas, de outras estratégias de operação de fomento. Eu não vou me deter em cada uma delas, enfim, né? Mas ver que, além da questão do auxílio, para além da questão do investimento na produção de obras, então, é necessário começar a pensar, e a produção também ajudar, assim, a instigar para pensar dessa maneira, na estruturação das empresas e dos processos. Né? Por isso, participação em projeto, participação em fundo. Algumas, enfim, várias maneiras, algumas das modalidades possíveis, né, adiantamento, antecipação de recursos, repasse, prêmio, bolsa, tudo isso está sendo debatido para reestruturar o Fundo Setorial do Audiovisual de uma tal maneira a conseguir dar conta de uma gama maior de possibilidades e de necessidades do setor de produção. Bolsa, por exemplo, muitas vezes pensando não só, né, auxílio, bolsa, por exemplo, muitas vezes pensando na necessidade que você tem de investir em desenvolvimento de projeto. Às vezes, essas novas modalidades de operação de recurso tentando justamente atender à necessidade de diversificar, ou da diversificação da demanda. Né? Tem uma demanda por investimento em desenvolvimento de projeto, tem uma demanda por desenvolvimento na gestão das empresas, em desenvolvimento de plano de negócio, uma série de ações que são possíveis, ou se tornam possíveis a partir de agora, com o Fundo Setorial, que a gente está tentando. Pode passar. Por fim, pensando também em modelos diferentes de suporte financeiro. O que a gente conhece mais é o seletivo, né, que é o edital. O processo automático, né, o suporte financeiro do tipo automático, eu acho que a experiência mais próxima que a gente tem aqui é o PAR. Não sei quantos de vocês conhecem o Prêmio Adicional de Renda da Ancine. Mas a seleção dos projetos que vão ser financiados é feita pela própria empresa, né, que é premiada pelo desempenho pregresso. Ou seja, é como se você tivesse um espaço, uma conta, né, dentro do Fundo Setorial,
que o próprio desempenho pregresso da empresa vai justificando o aporte de recursos automaticamente. Isso acontece no MEDIA, por exemplo, na França, né? Não é nada que a gente esteja inventando. E a partir desse crédito, vamos dizer assim, né? A partir desse aporte de recursos, a empresa produtora é que vai destinando para os projetos. Então a gente cria, assim, talvez nos aproximando um pouco mais da velocidade que o setor de televisão exige, né? Inclusive da pontualidade que o setor de televisão exige, né? Não tem a mesma elasticidade de cinema para lançamento, enfim, né? Você tem um compromisso de data, de ocupação da grade em determinado dia, em determinado momento, que você não pode adiar. Não é a mesma coisa que lançar um filme e jogar um pouco, né? Para tentar nos aproximar e assim, a burocracia do Estado também não é assim que inventou. Se a gente pudesse ter inventado seria diferente, garanto, mas ela é terrível, né? Ela não é pensada para dar conta do fenômeno que se quer fomentar, que é a produção audiovisual. Ela é pensada para fazer estrada. Então, lidar com essa dicotomia é uma das maneiras que algumas das maneiras que a gente está tentando encontrar são essas: participação em empresa, crédito, enfim. Vamos lá. Que a gente já pode chamar ou perceber como impactos dessa lei. A gente percebeu um aumento de 88,4% no pedido de CPB, Certificado de Produto Brasileiro. E esse número me impressionou mais, 110,6% de CRT para TV paga. Significa duas coisas: mais obras estão sendo produzidas, o número de obras que está sendo produzida e destinada para o segmento, inicialmente para o segmento de TV paga, dobrou, né? E também que obras que não tinham tirado CPB, ou enfim, né, produtos, muitas vezes, da própria programadora, que estavam irregulares, na verdade estão procurando se regularizar. E que pelos dois pontos de vista, para a gente é um avanço muito grande. Um aumento de 35% no número de programadoras registradas em Cine, e a gente hoje está lá com, naquela lista do dia 30, 184 canais. Desses 184 canais, a gente vai ver agora cerca de 86, se não me engano, 86 ou 89, não lembro o número agora, são canais de espaço qualificado, entre brasileiros e estrangeiros. Pode passar. Isso significa, respondendo a pergunta que o Luiz também estava fazendo lá atrás, a respeito daquela lâmina atrás. 2013, dá para se falar, né? Isso sempre é uma estimativa, porque depende de quantos canais vão continuar no ar ou não, quantos vão entrar, enfim, esse é um número que vai variando. Mas a gente pode, quando fala da demanda, né, isso que se trouxe aqui nessa lei, cria uma demanda. Que demanda é essa? A demanda é essa aqui: 30 mil horas por ano, 20 mil das quais para produtor independente. Vamos lembrar que tem aqueles canais de 12 horas de produção independente, que as cotas não são exatamente iguais, não é exatamente a metade, um pouco mais da metade que se destina para produtor independente. E o que a gente já começa a observar que é esse mercado, ou esse processo de syndication que começa a acontecer. As prateleiras estão, estava brincando lá fora, né, as prateleiras estão esvaziando. Né? Aos poucos a gente acha que vai trazer, isso é um benefício interessante da lei, ela vai trazer um pouco mais essa compreensão. Vocês estavam falando um pouco disso, até reclamando, enfim, né? Da maneira como as programadoras lidam com as produtoras. Eu acho que esse mercado começa a se criar no Brasil e se profissionalizar também, né? A gente sabe que não está aí, mas enfim, um elemento que é importante é que cada um desses conteúdos, para cumprir cota, ele é válido por um ano. A gente imagina que até o mercado vai criar uma certa sazonalidade em algum momento, de ir às compras, né? As programadoras irem às compras, enfim, as produtoras estarem... Isso tudo é importante porque, como eu estava dizendo, você começa a se estruturar a partir desses modelos de negócio, da maneira como o mercado se estrutura. Você sabe que daqui a algum tempo você tem um mercado aberto, né? Você sabe quem vai estar comprando, né? Quem vai estar licenciando. Essa relação que a televisão não tinha, ou essa estruturação do mercado que não incluía o produtor independente,
passa a incluir isso que a gente está tentando, chamando aqui, enfim, né, genericamente, no mercado de syndication. Pode passar. O aporte efetivo, né, porque foram 800 milhões, e efetivamente liberados 400 milhões. Né. A questão do desenvolvimento regional, que é um impacto que a gente já começa a perceber, a gente começa a ter demanda, inclusive, por o Glauber Piva, o diretor Glauber Piva, estava em Manaus ontem. Né. Eu tive recentemente em Sergipe, vários outros técnicos do ensino estão indo para várias outras regiões, enfim, a percepção de que estão sendo incluídos nesse jogo, esse mercado também está passando para essas regiões, e acho que aqui, né, onde aqui no eixo Rio-São Paulo, enfim, na região concentrada, onde se desenvolveu mais expertise, se acumulou mais expertise, e talvez também tenha um papel muito importante de levar esse acúmulo para essas regiões e conseguir produzir esse desenvolvimento. Fortalecimento do sistema público de TV comunitário, universitário. Que a gente está imaginando, né, que eu acho que são pontos, talvez até que eu trago mais para a gente poder debater a partir deles, esse novo modelo, essa nova organização do mercado audiovisual, ele vai exigir, e por isso eu quero dizer, eu acho que ele vai excluir aqueles que não estiverem pensando no aprimoramento, não só dos seus conteúdos, mas no aprimoramento da gestão dos seus processos. Aos poucos o mercado vai tirar as pessoas que não estiverem se preparando para isso de maneira adequada. Né. Estão surgindo novas programadoras, é uma experiência que ainda é uma experiência extremamente concentrada. Se na produção independente já tem a história de 20 anos, nas programadoras independentes a gente não tem praticamente história nenhuma. Né. E isso é um desafio muito grande. Né. Isso é um desafio que a gente sabe que exige muito mais esforço e capacidade de enfrentamento que a gente tem conseguido, infelizmente, desenvolver até agora. Né. Vai estimular essa interação entre os vários elos da cadeia produtiva, né, da produção com a programação, enfim, cooperação, né, e que essa demanda, ela gera uma escala, e aí quando a gente fala em escala, também tem que pensar que é uma escala com segmentação, né, ou com o conceito de segmentação embutido nessa escala, que vai tornar, ou vai criar a possibilidade efetiva de sustentabilidade das produtoras independentes. Acho que essa conjunção de fatores vão gerar a sustentabilidade. Tá certo. A gente espera com isso, né, que estão lá nos objetivos da regulação, né, estimular a diversidade cultural, uma competição equilibrada. Né. Mais do que tudo, nesse último item aqui, quer dizer, lá eles falam muito das consequências da economia do audiovisual, e eu acho que nesse momento, a partir dessa lei, também é importante, mesmo para assim perceber a enorme responsabilidade que todo esse processo tem, a ampliação gigantesca da visibilidade do conteúdo audiovisual, do conteúdo cultural brasileiro tem, para ampliar na população a percepção de cultura como direito. Esse momento é um momento que traz para a gente uma responsabilidade muito grande, e é um momento privilegiado. E essa percepção é que faz com que a sociedade se exija, que demande ou não, que defenda ou não a necessidade do conteúdo brasileiro. Mais do que ou dando um salto para além dessa questão do apreço, eu concordo inteiramente, né? A televisão brasileira ensinou muito o brasileiro a gostar de audiovisual, audiovisual brasileiro, né? Mas a possibilidade de se perceber e de se perceber também incluído no processo de formulação e construção desses conteúdos, também tem que ser percebido como um direito. Né? E essa lei, acho que ela tem, talvez, essa como uma das consequências mais virtuosas. Né? Obrigado. Agradeço muito ao Roberto pela apresentação. Acho que se a gente fosse
debater o que a gente tem que debater agora, a gente saía daí depois do festival terminar, no domingo. Mas nós não temos esse tempo todo, nós vamos ter mais ou menos uma meia hora para debate, por lá fora já está cheio de gente para assistir o workshop do Fernando Sugueno. E eu queria, então, abrir para questões da plateia, e eu só queria pedir que, quanto mais sintético a gente for, tanto na formulação das questões, quanto na resposta a elas, mais gente poderá falar. Então, quem tiver com questão, por favor, levante o braço para eu identificar aí, que é, o microfone está chegando. Quem já tiver comentário? Alguém já está com o microfone? Não, então o microfone está chegando. Ok. Aqui. Tá. Por favor, se Marcelo. identifica, tá, para a gravação. Marcelo, Visão Futura, 3D, uma produtora independente. Eu queria fazer uma pergunta para ele, né, Adancini. Visando tudo que ele comentou aqui, como uma produtora independente, nova, a gente tem muitas dúvidas ainda. Então eu queria saber o que a Ancine tem de apoio para as novas produtoras que irão sair daqui, que já estão saindo, né? Mesmo porque essas produtoras têm que criar, e muitas vezes nessa criação ela acaba prestando serviço para produtoras maiores, como freelancers e tudo mais. Para ela criar, ela tem que ter um apoio maior da própria Ancine. Eu queria saber o que é a Ancine. Não, eu acho melhor tentar respondendo uma a uma. Principalmente, a partir do Fundo Setorial do Audiovisual, investir em desenvolvimento de projeto, ou financiar desenvolvimento de projeto. Se discute, né, assim, mas não é uma coisa consensuada, até porque hoje a gente tem pouca capacidade para isso, também atuar, investir esses recursos em formação, não a Ancine, claro, fazendo formação, mas nos centros de pesquisa, nas universidades, né? E talvez um tipo de formação um pouco mais específica. O Ministério da Cultura faz muito isso, com oficina, workshop para produtor, né? A gente não tem essa prática, também nunca teve essa demanda de maneira muito mais tão estruturada. Eu sei que já se discutiu isso com a BPI TV, por exemplo, né? De parcerias para que se desenvolva esse tipo de coisa. Isso é o que eu posso dizer, não só da minha parte como do próprio, que a gente é bastante interessado e favorável. Eu queria complementar, isso tem sido discutido com a BPI TV, sim, pelo PC, e também com o próprio IATV. O IATV tem tido programas de formação muito exitosos. Recentemente nós temos um em Belém do Pará, que nós tivemos 1.700 pessoas em 3 dias, e no outro dia eu estava falando com o Manuel Rangel sobre isso. Quer dizer, o IATV está tentando expandir esses seus programas de formação, junto com o que a BPI TV tem feito, e outras também. Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir levar programas de formação a muitos lugares. Próxima pergunta vem de quem tiver com o microfone, fala. O rapaz está entregando o microfone. Eu acho que está comigo aqui na frente. Tá. Oi, Rodrigo Lariu, estou dos dois lados do balcão. Eu tenho uma produtora independente e hoje presto consultoria para um canal também que está em processo de credenciamento lá com a Ancine. A minha dúvida é bem rápida, enfim, não sei se é muito técnica para cá, mas qual é a diferença ali para uma empacotadora, qual é a diferença, ela vai estar montando o pacote de canais dela, ter um canal que está no artigo 4º, no artigo 5º, ou que é só brasileiro qualificado? Existe uma cota dividida entre os brasileiros também? Existe essa quantidade, ou seja, dos 1 para 3, tem que ter um que seja o que estão chamando de super brasileiro, ou super brasileiro sem vincular a uma grande... Enfim, existe qual é a diferença na hora das cotas? É uma regra para o empacotamento que, quando você vai compor a cada 3 canais um brasileiro, o primeiro é do parágrafo 4º ou 5º. Então, é o primeiro canal que tem que ser negociado pelo empacotador. Isso aconteceu agora com o Canal Brasil, né? Praticamente em todos os pacotes o primeiro desses canais tem que ser o de 2 horas. Se eu não me engano, é o primeiro e o segundo.
né? Sem distinção. Se é o primeiro e o segundo, tem que ser de 12 horas. É que eu passei por tantas encarnações da regulação, porque de vez em quando baixa o espírito de uma coisa antiga. Em um determinado momento tinha que ser o primeiro, tinha que ser o que não vinculado à radiodifusora, mas depois isso mudou. Então, assim, a importância, porque a gente faz isso porque entende que ele é até mais frágil, ele investe muito mais em licenciamento, portanto, ele precisa ter uma vantagem mesmo, né, uma diferenciação dentro do mercado para poder negociar e se fazer carregar, né? São 12 horas de conteúdo por dia que tem que ser comprado no mercado, enfim, então criou-se essa regra. Então, nesse sentido que para empacotadora ele pode ser mais importante, porque para estar regulado com a Ancine é o primeiro canal que ela tem que ter. Depois, os canais brasileiros de espaço qualificado, né? Sempre no limite de 12. Não sei se respondi. Existe uma diferença entre o parágrafo 4 e o 5? Sim. Os dois são 12 horas diárias de produção independente, mas um deles, não lembro agora, acho que é o quinto, parágrafo 5º, ele não pode ter vínculo com o radiodifusor, porque nenhum canal pode ter vínculo com a programadora para a qual ela presta serviço. Nesse caso, não pode ter vínculo com o radiodifusor, vínculo à associação com o radiodifusor, que é o parágrafo 5º. E aí, um é o número 1 na cota e o outro é o número 2 na cota? Os dois são o número, sem distinção igual ao primeiro. São os primeiros a ser carregados. Próxima pergunta. Hilton Kaufmann, sou produtor. Essa questão das produtoras, no caso da Conspiração, era uma produtora de publicidade que viu uma oportunidade de mercado e entrou. Mas tem produtoras, na França, inclusive, que você citou, na própria legislação, tem pequenas, médias e grandes produtoras. E isso ficou faltando na lei. Eu não sei, houve toda uma definição do que eram os canais, do horário, tudo, toda a questão. Eu, por exemplo, tenho uma produtora de 4 funcionários, eu não pretendo crescer. Não tenho a menor ideia que a minha produtora vai ter 100 empregados, que vai produzir isso ou aquilo. Então, eu acho que isso não foi pensado, se achou uma situação natural, não, vai se definir, o mercado vai definir quem são. Quem são, obviamente, são primeiras grandes produtoras, e talvez daqui a 5, 6 anos, ou talvez 10 anos, as produtoras pequenas consigam entrar nesse mercado, as produtoras médias em 5 anos. Isso é uma coisa. Eu quero que você responda sobre isso, porque eu peço a atenção do Ancine, porque o rapaz aqui falou, eu acho que 80% aqui das pessoas vão te falar isso. São produtoras pequenas e médias. Outra questão é o seguinte, eu tenho um projeto aprovado, 2 projetos aprovados na FINEP, do Fundo Setorial, e é um abandono completo dessa situação. Então, e queria saber também onde tem um relatório do Fundo Setorial, do quantos projetos foram aprovados, de valor de dinheiro tem lá no site, mas quantos projetos foram aprovados, quantas pessoas desistiram, quais as produtoras que ganharam, ou seja, um relatório. Eu não sei onde tem esse relatório. Talvez você fale, não, tem lá no site. No site eu vi um relatório financeiro. Então, são essas 3 coisas que eu estou falando para você. Eu consegui, não sei também, você fica à vontade. Você vê que a Lei 12.485 ela tem uma especificidade, né? Ela regula programação e empacotamento. Né? Houve um consenso, inclusive, no Congresso, de que a lei não devia incidir sobre a atividade de produção, que é livre. Né? Então, tradicionalmente, a maneira como o Estado lida com os produtores, ou a ferramenta, né, para muitas vezes conseguir produzir resultados de tipo regulatório, é o fomento. O que se tenta fazer pelo fundo, a partir do fundo setorial e também das leis de incentivo. Né? Essa tem sido a maneira como a gente tem procurado operar. Se você olha, eu não sei, os relatórios do fundo setorial, eu tenho acesso a eles no site da Ancine ou no OCA, né, o Observatório do Cinema e do Audiovisual, que faz parte da Ancine. Esses relatórios talvez não tenham todos esses dados mesmo que você estava colocando, mas acho que não é só financeiro, não. Pelo menos os relatórios que eu tenho tido acesso, posso até verificar isso com você depois.
Mas se você olha o tipo de obra e o tipo de empresa produtora, é claro que você tem as empresas mais estruturadas, né, com maior capacidade de apresentar projetos e de apresentar projetos que tenham mais rápida aceitação das programadoras. Porque na linha B, né, a linha que cuida do fundo setorial, que faz investimento para projetos de televisão, e acho que isso é uma coisa extremamente importante que continue acontecendo, o projeto tem que chegar junto com a programadora. Ele tem que mostrar que existe o interesse da programadora, porque a gente não, né, enfim, não se produz nada para a televisão que já não esteja comprometido na grade de alguma programadora. Então, enfim, aí a gente está pensando na segurança que a gente tem que dar, e a gente responde por isso pelo investimento de recurso público. O que eu acho que é uma lacuna, e aí talvez isso sendo bastante claro, quer dizer, a gente não opta mesmo, a lei não opta e a ANSIM não tem poder para fazer isso, a não ser que a lei nos delegasse, e não delegou, para fazer distinção, né, ou criar certos mecanismos mecanismo que exerçam a distinção entre as produtoras em relação ao seu tamanho e ao seu pote econômico. Não tem. Né? A gente, então, faz isso, ou busca dar a melhor maneira, o melhor suporte possível para as produtoras de todos os tamanhos, a partir do fomento. E tem várias deficiências. Temos várias deficiências. Você apontou algumas, eu posso apontar em detalhes várias outras. A gente tem plena consciência que tem muito problema. E que a burocracia é o principal entrave e processo do novo, do entrante ou do sujeito que faz a opção de não ser uma grande produtora. Né? Essa burocracia ela é um debate à parte. Né? A gente senta aqui e faz esse debate. Particularmente, eu venho fazendo esse debate há muito tempo. Acho que a gente, falei isso, inclusive, para algumas lideranças do audiovisual, que deviam, inclusive, capitanear uma mudança, de fato, no Brasil. Não é possível que a gente continue operando, o Estado brasileiro tem que continuar operando para fomentar o audiovisual com as mesmas regras que se contrata, compra remédio. Enfim, a gente tem um grande problema, né? E um desentendimento generalizado sobre a natureza desse processo produtivo. Não sei se eu queria complementar aqui, já que eu fui citado aqui a conspiração faz publicidade, faz longa-metragens, faz novas mídias, faz uma série de projetos na área do audiovisual. Só a televisão representa hoje 25% do faturamento da empresa. E outra coisa, com relação ao mercado, né, eu acho que tem mercado para todo mundo. É óbvio que uma indústria jovem, como a indústria da televisão, você tem vários players. Né? Então você tem o Canal Brasil, o Multishow, tem vários outros canais que operam e desenvolvem projetos com produtoras pequenas, produtoras que às vezes funcionam na casa da pessoa, são 3, 4 amigos. Eu acho que isso é muito importante, esse processo de crescimento, de desenvolvimento, de gestão, do empreendedorismo dos produtores. Isso é que faz com que essa indústria cresça. E também existem produtoras, como a Conspiração, que são produtoras grandes e que têm um potencial também de entrega. A gente tem contratos para fazer 52 programas por ano, tem projetos de 5, de 10 milhões. Então, assim, o canal também tem que ter uma confiança de saber que aquela produtora vai ter condições de entregar esse projeto. Eu acho que existe mercado para todo mundo. Eu acho que não tem que ter os grandes contra os pequenos. Eu acho que tem espaço para todo mundo, pequeno, médio, grande. Professor, pergunta? Eu só queria te falar o seguinte, eu não falei mal da conspiração. Não é só publicidade. Não, eu sei, não. Era uma empresa de publicidade que viu uma oportunidade. Tá, isso está bastante claro, não vamos polarizar, você referiu isso elogiosamente. Só tem elogios à conspiração. Próxima pergunta. Meu nome é Anitta, eu trabalho com produção de conteúdo e muito ligada à salvaguarda do patrimônio imaterial. E eu queria perguntar se na Ancine existe um debate não exatamente ligado à lei, porque eu entendi que não trata dessa questão de produção de... Sim, é produção de conteúdo, mas não regulamenta exatamente isso. Então, eu queria saber se na Ancine existe um debate mais aprofundado sobre os mecanismos possíveis de trazer as questões do patrimônio imaterial para ser divulgado, né? Porque, de uma certa forma, se a televisão formou muito, ela também deformou algumas coisas, né? E se a classe C
passa a consumir, ela também pode ser produtora, né? E daí eu acho que nesse sentido a salvaguarda do patrimônio material, que pela Lei Rouanet existe até uma preocupação de incentivo a isso, se na Ancine é pensado algum mecanismo para poder viabilizar isso, né? Que as diferentes culturas do país, indígenas, etc., possam ter esse empoderamento, né? Na verdade, assim, tem uma... Nelson vai poder contar essa história muito melhor do que eu aqui. Por vários motivos, todos conhecidos da gente, né? A sociedade, né? E aí, no caso, muito mais os realizadores, enfim, né? Pressionaram, enfim, acabaram fazendo com que se constituísse um arranjo institucional para o audiovisual no Brasil, né, que colocou de um lado o mercado e de outro cultura. E especificamente a Ancine e SAV. Né? Na SAV, Cinemateca, CETAV, né, e toda, e a responsabilidade de pensar políticas, por exemplo, para como o audiovisual pode interagir com o patrimônio material brasileiro e ser, né, a gente costuma dizer que o audiovisual ele é o repositório das utopias, mas também das tradições, né? E como ele pode operar nesse sentido. Isso eu digo assim, eu tenho, aí eu estou falando de maneira muito particular, né? tira o crachá, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber ou de lidar com essas categorias de maneira muito distante, até onde vai mercado, quando começa o assim, eu acho que essas coisas, inclusive hoje em dia, com internet, com convergência digital, enfim, essas fronteiras foram completamente confundidas. Eu estava conversando com o Caio, né, que faz parte da organização, que trabalha na Programadora Brasil, né, faz parte lá do projeto, e a gente está percebendo, por exemplo, hoje, que, em alguma medida, não sei, por exemplo, na conspiração, isso é uma coisa pensada, mas o curta duração, né, o curta-metragem, que antes era o espaço por excelência da experimentação, né, com internet, com vídeo por demanda, e agora com a própria TV por assinatura, ele virou, ele criou-se um mercado para esse tipo de conteúdo que acho que ninguém nem imaginava que isso fosse acontecer. O canal Curtas, né? O canal Curtas, a Sinapse ganhou 10 milhões de assinantes em uma semana. Né? Isso está mudando, né? Eu tenho aí eu continuo falando de maneira muito pessoal. Eu tenho a impressão de que a realidade vai um pouco forçar a própria Ancine e o Estado brasileiro a rever o escopo disso que a gente chama de mercado, né? E perceber que tem, como já é um debate que vinha do cinema, né? Enfim, tem um amigo que faz teatro que diz, a bilheteria é comercial, né? Interessa se não, né? O que distingue as coisas não é isso. Todo objeto, todo bem cultural, ele pode, ele tem dentro dele a capacidade, né, de ser mercadoria, né, no sistema que a gente vive. Assim, não é o escopo da Ancine. A gente tem uma relação forte com Cinemateca, mas ela é de outra maneira, assim, pensando muito mais na preservação da memória do audiovisual do que do audiovisual como portador ou ferramenta para registro, né, do patrimônio material. Isso não acontece. A sua pergunta? Eu sou Lízia Palumbini, sou jornalista freelancer. Minha pergunta é para o Roberto. Em nenhum momento eu ouvi, talvez até receio que eu tenha ouvido mal, a palavra inéditas, quando você falava em cotas de conteúdo sobre as 3h30 de programação, né? São inéditas ou não, porque aí também reside o risco de alguns canais reprisarem, né, enlouquecidamente e contarem aí como cota preenchida. Não, sim, eu não coloquei na apresentação porque, enfim, fiz uma seleção, né? Mas, sim, a lei diz que desses conteúdos, a metade tem que ter até, considerando sempre o momento que você está observando a obra sendo exibida, a metade tem que ter de um máximo 7 anos.
A outra metade pode ser mais que isso, mas então assim, tem uma preocupação de trazer pelo menos para metade isso que se ponderou como ilegítismo até 7 anos, né? Parece razoável. E na regulação da Ancine, se a gente cria uma regra, na verdade foi uma pergunta que a gente fez na consulta pública, foi uma grande polêmica a respeito de reprise. A gente fez estudos sobre reprise e percebeu assim que pouca coisa tem mais variabilidade no mundo do que reprise em televisão, né? Você tem obras reprisadas 70 vezes e obras que passou uma vez e não tem uma lógica muito perceptível para isso. É o trato, né? É a gestão. Então, depois de muito debate, a gente criou, na verdade, um limitador, né, de 12 meses, ou seja, uma obra independente da idade dela. Ela foi exibida pela primeira vez naquele canal daquela programadora. Hoje, durante o período de 1 ano, ela serve para cumprimento de cota. Depois ela pode, claro, continuar sendo exibida, mas não serve mais para cumprimento de cota. Então, são as 2 regras que existem. Próxima pergunta. Bom, boa tarde. Meu nome é Adriano de Ângeles. Sempre trabalhei na área de TVs públicas. E me chamou a atenção quando você falou dos 10% para conteúdos para TVs comunitárias e universitárias. E aí me bateu uma dúvida. Nessa formatação final, existe alguma restrição para que esse conteúdo seja fruto de coprodução com outros canais, do próprio campo público ou não? Eu entendi isso. Então, desses 10% de conteúdos que vão ter como janela principal, se eu entendi corretamente, Isso é isso. as TVs universitárias e comunitárias. No caso, esses conteúdos feitos por produtores independentes, eles podem ser fruto de coprodução com outros canais? Pode ser, eu não sei exatamente se você está chamando com outros canais, é só essa parte que eu não estava entendendo bem. Você sempre pode ter coprodução de brasileiros com brasileiros, de brasileiros com estrangeiros, dentro do limite legal, né? Então, países com os quais o Brasil tem acordo de cooperação, enfim, são uma regra, e entre brasileiros também. O que você precisa perceber aí é lembrar daquela lâmina sobre o poder dirigente. Né? Independente de com quem você estabelece a relação, tem 2 coisas para observar aí. Eu vou ver se você mantém o produtor independente, mantém o poder dirigente sobre a obra, né? Se ele não alienou esse poder, ou se ele não alienou a receita, né? Eu vou olhar esses contratos e eu vou olhar se ele não tem vínculo, como você fala, outros canais, se ele não está, se essa coprodução não faz com que ele seja um cara vinculado de alguma maneira a uma radiodifusora, por exemplo. Aí ele... Entendi. Não sendo, está liberado. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Heber, eu sou estudante de Comunicação Social pela Veiga de Almeida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Antônio, que durante a fala dele, ele cita que a inserção, né, da classe C no mercado de TVs pagas por assinatura. Aí ele cita como a tal da classe C. Aí eu gostaria de saber qual é essa diferença, essa dificuldade de estar produzindo para a classe C ou para a classe A e B. Essa é uma demanda dos canais. Com esse aumento de assinantes oriundos da classe C, se você hoje for falar com qualquer canal assim, mas a gente está interessado numa programação que atenda a classe C. Eu falei a tal da classe C porque ninguém sabe definir o que é. Então, mas o que é? Você vai fazer uma programação da classe C, então você vai pegar pessoas da classe C para escrever para a classe C. Então, a pessoa da classe C não se interessa pela programação da classe A e B. O que eu falei foi uma crítica, mas ao mesmo tempo uma realidade que está acontecendo, porque com esse aumento de assinantes, os canais também estão surpresos, é uma coisa nova para eles, entendeu? E como lidar? Então, como você fazer uma programação, porque o que interessa em televisão é audiência. Televisão é audiência. Então, se você aumentou a base de assinantes, eu quero aumentar a minha audiência. E como é que eu vou fazer para aumentar essa audiência? Entendeu? Então, existe uma novidade. É uma novidade, não é uma... Eu não fiz crítica nenhuma à classe C, só... No dia a dia do meu trabalho, existe uma demanda de todos os canais, assim, mas a gente está interessado num programa que atenda a classe C. Então, existe um desafio
os produtores de você estar fazendo um produto que atenda a classe A, B, C, D, E, entendeu? Mas, assim, os canais, hoje, demandam programação para a classe C. Que é um mistério. O que é a classe C? Como é que é o perfil? Então, existem várias pesquisas dentro dos canais. A classe C se comporta assim, assim, assado, entendeu? São pesquisas.